Pensei, pô, será que as pessoas vão querer ouvir o que eu tenho para falar? E o medo que a gente vai lidar hoje é o medo de fracassar, medo de dar errado. Henrique, o que se passava na cabeça? Era o medo de fracassar, o medo de aparecer? Era muito o medo da crítica, né, de aparecer ao vivo e o medo de fracassar, literalmente, porque eu pensei, pô, será que as pessoas vão querer ouvir o que eu tenho para falar? Porque eu sempre pensei muito diferente, eu sempre gostei de ser muito direto, tipo, pá, a pessoa tá com um problema, eu gosto muito de ajudar, mas eu não gosto de ficar enrolando. Então, eu vou te falar o que tu precisa ouvir. Então, de repente, as pessoas não vão se identificar com o que eu tenho para falar, elas não vão gostar de me ouvir, e eu, dentro de mim, eu tinha uma vontade enorme, enorme mesmo, de fazer isso, de aparecer, de falar, porque é uma vontade que me move. Eu não consigo explicar o porquê, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar, eu gosto de ajudar as pessoas. Porém, quando tu falava de aparecer ao vivo, colocar uma câmera na frente, tremia tudo, tremia a perna, tá? E aí ela dizia, não, tu tem que falar, porque tu precisa ajudar as pessoas precisam te ouvir. E eu disse, tá, se tu for, eu vou. Aí a gente começou a fazer junto, né? Eu lembro-me até, nós neste processo fazíamos muitas chamadas por Zoom e ele estava naquele, não vou aparecer. Eu lembro de pôr a gravar, eu pedi para ele me explicar alguma coisa, porque ele começa a falar e ele não para. Vem alguma coisa e eu pus a gravar o Zoom e eu daquele Zoom eu fiz nuggets. Eu não sabia. Fiz pequenos cortes, enviei para ele e disse, olha, está aqui, tu consegues. Tá, e começamos assim aos poucos. Interessante isso, falando disso, Henrique. Quando eu comecei, eu também tinha medo de fracassar. E não de fracassar, meu medo não era tipo que o que eu não falava não dava resultado, porque dava. Eu tinha resultado para mim, isso era uma coisa que estava bem resolvido comigo. Mas eu tinha medo de não conseguir ensinar. E eu lembro de, engraçadamente, no meu primeiro evento, que na época foi presencial, né? Não era a época das lives, como é hoje, e eu falei pro Hugo ir junto comigo. Falei, cara, fica lá do meu lado, porque se o bicho der errado, você pega de onde eu parei. Tem uma coisa disso, né? Os meus 2 primeiros eventos foi com ele do lado, porque eu tinha muito medo de... Exatamente. O meu fracassar é de não conseguir transmitir aquilo que eu queria transmitir. De não conseguir explicar, ou de não aterrissar a mensagem. Era tudo muito novo. Era isso que eu pensava, exatamente. Porque eu pensava, tá, eu sei como aplicar em mim, mas eu não sei se eu sei ensinar. Eu não sei se eu vou conseguir conduzir a pessoa para ela ter um resultado. E aí me bloqueava, esse medo me bloqueava muito, né? Eu tinha medo de não ser o suficientemente bom para outra pessoa. Então era um medo do fracasso em relação a outra pessoa. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar. Então, no caso, o que aconteceu foi a parceria com a Sara, a insistência, que essa parceria de você devagar começando a fazer junto com ela, que foi o que ajudou a quebrar o seu medo de dar errado? Foi, sem dúvidas nenhuma, porque a gente começou a fazer live junto. Aí a gente pegou, eu tinha que trabalhar com meu pai naquela época, né, porque a gente não tinha zero dinheiro. Quando ela disse que tinha o Fórmula já com uma outra pessoa, só que eles não levaram adiante o lançamento, então ela tinha acesso ao Fórmula, tinha o Fórmula, mas não estava lançando com ninguém. Eu já tinha ouvido falar, já conhecia, já vinha de todo aquele histórico lá de fracasso, umas tentativas, né? Aí a gente, cara, é isso, a gente vai ter que montar um produto, fazer uma coisa junto e vamos começar. E aí a gente começou a fazer live, todo dia e não parou nunca mais. A gente fazia live, tanto que no começo a gente falava muito de desenvolvimento pessoal, de mudança de vida, e misturava 300 assuntos, mas tinha que fazer alguma coisa, né? Não podia parar. Tanto que o nosso primeiro mesmo produto... com 2 pessoas só lá a ver, 5 pessoas ali do outro lado, a gente não parava. A gente foi mudando o nosso produto. Hoje é emagrecimento, mas no início não era. A gente estava ali, muita informação, não é? Porque não é que eu também tivesse mais à vontade de falar do que o Henrique, só que eu fui estimulando isso. Também fui ouvindo coisas diferentes, por isso é que também o nosso ambiente é tão importante, não é? Eu cá em Portugal, eu lembro-me na universidade, eu ficava toda vermelha, eu tremia. Algumas minhas colegas da universidade devem olhar para mim hoje e dizer, como assim? Ela está ali a falar, porque eu gaguejava muito, eu tinha muita vergonha, mas quando eu vim para o Brasil, eu comecei a ouvir, não, a própria Giza, não é? Ela puxava muito por mim, dizia que eu era boa comunicadora, eu não, comecei a tem que ir. Nossa, a Giza fala que você é uma boa comunicadora, porque porque a Giza é um excelente. E quando é que, eventualmente, vocês quebram esse negócio das lives de 5, 2, 3, 4, 5 pessoas vão crescendo, e eventualmente, quando sai o 6 em 7 para vocês? Quando aconteceu?
A Sara estava dando umas consultas online lá e era o que conseguia levar a gente para frente, só que ela ainda estava em Portugal. Então a gente criou o nosso primeiro produto ali, nada a ver com o que ele é hoje, mas a gente fez um lançamento. Fez um lançamento que a gente faturou, acho que R$6.000, mais ou menos, naquela época. Entraram os nossos amigos, né? Um nicho de emagrecimento, né? No nicho não era de emagrecimento ainda. Era meio emagrecimento, meio desenvolvimento pessoal, não sei o que era, tá? Mas fez um negócio lá, achou que era bom e lançou. Aí a gente teve as nossas primeiras vendas, só que o que acontecia? Ainda não tinha dinheiro suficiente, né? E aquele medo, né, o medo de fracassar, ele bateu forte, porque literalmente a gente queimou a ponte, só existia um caminho a seguir. O Henrique teve E precisava dar certo. Ele teve que deixar de trabalhar com o pai e eu tive que voltar para a casa dos meus pais, porque eu já não tinha dinheiro para continuar em Lisboa. Então foi de novo um medo muito grande, não é? E agora? Será que vamos fracassar de novo? Estamos a começar do zero de novo. A trabalhar juntos, não é? Também a gente começou-se a aproximar muito, não é? Começamos a ver que tínhamos que ficar juntos. Então, a ideia era o Henrique vir para Portugal, na altura, ainda em pandemia, só que as fronteiras fecharam. E até já tínhamos lançamento marcado, o segundo, não é? Para ele vir para Portugal e a gente lançar de novo, as fronteiras fecharam, ele não conseguia entrar em Portugal. Daí, a gente está no Brasil hoje. Eu vim para cá, para o Brasil. Aí a gente começou a nossa história, a partir daí a lançar juntos. A gente começou a se envolver profundamente em lançamento. Aí a nossa vida passou a ser lançamento. Não tinha outra coisa, não tinha outra opção, não tinha plano B, tem que dar certo isso aqui. E como a gente estava meio que dependente do meu pai, porque estava morando na casa dele, e dinheiro pessoal para nós só tinha o que a Sara dava consulta e não era grande coisa, tá bom? Era mal e mal dinheiro para comer. O dinheiro tinha que vir do lançamento. Tanto que para lançar a gente ia pedindo emprestado para amigo. Me empresta aqui, eu preciso investir, beleza, depois a gente devolvia. Chegou a ter lançamento que a gente empatou o dinheiro, teve que devolver o dinheiro e ficou muito pouco para investir. Mas a gente nunca parou. Até que a gente fez uma live contigo no 747 e tu disse, não, vocês têm que lançar para emagrecimento. Tu é nutricionista, as mulheres querem emagrecer. Tu falou isso. Aí a gente tava com o carrinho aberto, tá? Tinha feito 0 vendas até então. E tu disse, não, vocês têm que lançar para emagrecimento. Tu ajudou a gente a formular uma Roma lá ao vivo. A gente acertou a Roma. A gente acertou a Roma depois. E no mesmo dia a gente fechou o carrinho, criou um negócio totalmente diferente, um produto de emagrecimento. E na live do dia seguinte já estava falando de emagrecimento. E a partir daí o nosso produto começou a ser o que ele é hoje. Porque a gente evoluiu dentro do nicho de emagrecimento daí. Aí os nossos lançamentos foram escalando. Eu lembro que foram, foi 6 mil, depois foi 25 mil, aí a gente já saiu da casa dos meus pais. Com dinheiro para um mês. Dinheiro para um mês. A gente estava na Serra, em Veranópolis, e fomos para Porto Alegre. Já não dava mais, o nosso quarto era assim, a gente vivia para lançar, vivia dentro do quarto. E a gente precisava de sair, e nós combinamos, ok, o dinheiro está apertado, mas assim que a gente tiver um pouco, a gente sai. E fomos com o dinheiro contado para um mês e para lançar. Então o lançamento tinha que dar certo. Aí era uma mistura de um medo de não dar certo, porque sim, dava muito medo de não dar certo, porque literalmente a gente tinha medo para um mês, só que tinha um medo muito maior, que era o medo de não viver a vida que a gente queria viver. Porque eu olhava para o meu pai, olhava para o trabalho dele, olhava para a vida deles, e cara, tem que trabalhar, senão tu não ganha. Tu tem que fazer exatamente aquilo todos os dias, senão tu não ganha. Aquela vida quadrada não era concebível na minha mente. Então o medo de viver uma vida que nem eles vivem era muito maior do que o medo de eu ir bater a cara, ter que voltar ou ter que ficar sem comer alguma coisa durante um tempo. Então a gente, com a mínima oportunidade que deu para sair, a gente saiu e disse, não, a gente vai botar o pé. A gente vai botar o pé e vai dar certo. A gente só tem que confiar. Porque, cara, sempre que eu confiei, deu certo. Mas eu não consigo ver o futuro. Mas eu consigo ver o presente, eu consigo saber o meu potencial de fazer dar certo. E sempre quando a gente deu o passo, eu nunca fiquei na mão, a gente nunca ficou na mão, nunca faltou dinheiro, nunca faltou nada. De algum lado vem. Sempre. De algum lado vem, tu só tem que se mover. Quando tu se move, dá certo. E foi quando a gente se moveu que a gente teve um lançamento de 24 mil, mais ou menos.
E nossa, aquilo para nós, cara, mudou a vida já, a gente começou a dar certo e era só a faísca que precisava. Com 24 mil a gente conseguia comer, conseguia pagar o aluguel de pelo menos mais 2 meses, que era o que a gente precisava até o próximo lançamento, então dava para investir um pouquinho. Nossa, acho que até o 6 em 7, até o primeiro 6 em 7 era assim. Foi assim. Era dinheiro contado para comer e para lançar. Comer, lançar, ter dinheiro e... Era a nossa vida. Eu acho que vocês deviam escrever um livro, Comer, Lançar e Rezar. Boa, porque depois do segundo lançamento a gente já foi para Florianópolis. E aí a gente fez mais um lançamento de 30 mil lá. 30 mil dava para pagar o aluguel de novo, né? Dava para investir um pouco no lançamento, dava para comer. Tinha tudo contado. Não podia investir mais porque literalmente não tinha mais para investir. Aí depois de 2 lançamentos de 30 mil, a gente ajustou muito o nosso fórmula. Eu até sempre digo, os primeiros lançamentos, a gente seguia o fórmula achando que estava seguindo fórmula, mas não estava seguindo coisa nenhuma. Acho que 35%, 40% era o que o fórmula diz, o resto a gente achava que estava fazendo certo. Por quê? Ouvia live de um, live de outro, lançamento de outro, era informação de tudo que é lado. Tu acha que tá seguindo o Érico quando tu não tá seguindo o Érico, porque tu olha pro teu lançamento e tá uma bagunça aquilo lá. Então, vamos deixar de seguir todo mundo, vamos proteger muito bem o nosso ecossistema aqui, o nosso ambiente aqui, e só existe uma coisa, Érico Rocha. Então, a gente segue tudo que o Érico vai falar a partir de agora. Comer, rezar, lançar e ouvir Érico. Era a nossa vida. E eu até falo pra ela, as pessoas não levam 7 lançamentos para fazer um 6 em 7. As pessoas levam 7 lançamentos para aprender a seguir a fórmula. Essa que é a verdade. Porque os primeiros 4, eu duvido que a pessoa está seguindo 100% daquilo, porque senão um 6 em 7 viria antes. É fato. Quando tu começa a seguir, e a gente começou, alinhou todos os nossos CPLs, começou a distribuir, começou a fazer live todo dia. Aí todo dia a gente começou a fazer live junto. A gente tinha perfis separados, juntou os 2 perfis, criou um só live todo dia junto. O 6 em 7 veio no próximo lançamento lá em Florianópolis. Então, de 35 mil, a gente fez o 6 em 7. Saiu de 35 para 106 mil. E aí, depois do 6 em 7, a gente fez outro lançamento. E aí foi o de outubro. Aí foi 6 em 1, foi 135 mil. Gente, que história, né? Medo do fracasso bate mesmo. E aqui é a prova viva que se você se joga o chapéu do outro lado do mundo, você pega... Acho que era exatamente o medo do fracasso que estava ali, tipo, vai. Tipo, tu podes usar o medo do fracasso para ficar quietinho ou usar o medo do fracasso para te pôr a mexer. É que então, nem tu fala do milho, o medo do fracasso vai o quê? Faz 2 lives, faz mais conteúdo. O milho tá na frente, mas o milho tá atrás também. Então não dá para dar ré, não se inventa disso, né? Tanto que, a gente voltou a visitar o meu pai e os meus pais umas 2 vezes lá pro sul, né? E cada vez que a gente pisa lá, a gente lembra o quanto valeu a pena ter tomado aquela decisão. Porque, cara, quando tu volta para um lugar que tu tava, tu percebe que o lugar não mudou. Tá tudo exatamente igual. E se tu tivesse ficado ali, tu iria estar exatamente igual. Porque com o tempo a gente acaba se tornando o nosso ambiente. Então, quando tu tá com esse tipo de gente, tu tá se identificando com elas em algum nível. E aí tu acaba sendo que nem elas. E só ir lá dá um arrepio já, fica 2 dias, tá bom, volta pro nosso ambiente lá, porque aquilo me faz crescer. Então dá para perceber o quanto valeu a pena ter arriscado, ter colocado o peito na frente e não olha para trás, só existe um caminho, porque, cara, sempre dá certo no final. O tempo vai passar. Se tu fizer por ti, se tu fizer por aquilo que tu quer, pelo objetivo que tu tem, o tempo vai passar e tu vai ter o resultado. Se tu ficar dando desculpa, o tempo vai passar igual. Só que tu não vai ter o resultado.